Minha melhor amiga sumiu depois daquela festa, e ninguém sabe o que aconteceu. A última vez que eu vi a Camila, ela estava rindo, com um copo de plástico na mão e aquele brilho no olhar de quem achava que a noite nunca ia acabar. Era o aniversário de 22 anos dela, uma festa em um sítio alugado na beira da represa, em uma dessas cidades do interior de São Paulo, onde o mato é alto e as luzes da rua são escassas. A música estava tão alta que o chão tremia, e o ar estava pesado com o cheiro de perfume barato e energético. Às 2 da manhã, ela me deu um abraço apertado. Disse que ia buscar um casaco no carro e que voltava em 5 minutos. Ela nunca voltou. No dia seguinte, quando o sol nasceu e a música finalmente parou, o carro dela continuava lá, trancado, com o casaco jogado no banco do passageiro e o celular vibrando sem parar no console. Mas a Camila tinha sumido, como se a escuridão do sítio tivesse aberto a boca e engolido ela inteira. A polícia veio, os bombeiros vasculharam a represa com barcos e mergulhadores, e todos os convidados foram interrogados. O depoimento de todo mundo era o mesmo. Ela estava feliz, ela não brigou com ninguém, ela só foi até o carro. O clima de festa se transformou em um funeral em câmera lenta. Os pais dela, pessoas simples que trabalham com comércio no centro da cidade, envelheceram 10 anos em uma única semana. Eu passei 7 dias sem pregar o olho, revivendo cada segundo daquela madrugada. Eu era a melhor amiga dela desde o jardim de infância, a pessoa que sabia todos os segredos, todas as senhas, todos os medos, e eu não conseguia aceitar que ela simplesmente tivesse desistido de tudo e saído andando pelo mato. O delegado, um homem cansado que parecia contar os dias para a aposentadoria, me disse que era comum jovens surtarem e fugirem de casa, ou que ela poderia ter pego uma carona com algum desconhecido e sofrido um acidente, mas nada batia. A Camila tinha planos. Ela tinha uma entrevista de emprego na segunda-feira e estava economizando cada centavo para a viagem que faríamos no final do ano. Ela não era uma estatística de fuga, ela era a Camila. E foi no 8º dia, quando eu voltei ao sítio por conta própria, ignorando a fita amarela da perícia que já estava rasgada e jogada no chão, que eu notei o detalhe. Eu estava caminhando pela estradinha de terra que levava do salão de festas até o estacionamento improvisado sob as árvores. O sol da tarde batia de lado, criando sombras longas e revelando coisas que a lanterna da polícia tinha ignorado na pressa. Eu me agachei para amarrar o cadarço e vi algo brilhar perto de um formigueiro, bem na borda do asfalto velho da entrada. Era um pingente de prata em formato de meia-lua que eu mesma tinha dado para ela. Estava amassado, como se tivesse sido pisoteado com força, mas não foi o pingente que me fez gelar o sangue. Foi o que estava ao lado dele. No chão, misturado à terra vermelha e seca, havia um rastro de glitter azul. A Camila amava maquiagem com glitter, e naquela noite ela tinha exagerado na dose, cobrindo as pálpebras e as maçãs do rosto com aquele brilho que refletia as luzes da pista. Mas aquele rastro de glitter não seguia em direção ao carro dela. Ele seguia na direção oposta, entrando em uma trilha fechada que levava para os fundos do sítio, um lugar onde não havia luz, não havia som e onde ninguém tinha ido procurar, porque não levava a lugar nenhum. Eu segui o rastro por uns 10 metros. Eram pequenos pontos azuis, quase invisíveis se você não estivesse procurando com a alma em frangalhos. O rastro parava bruscamente diante de uma árvore de tronco grosso, um oiti antigo que parecia vigiar o caminho. Ali, a terra estava mexida, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. E preso em um espinho de uma trepadeira que subia pelo tronco, havia um fiapo de tecido preto. O mesmo tecido do vestido que ela usou no aniversário. Foi ali que a ficha caiu e o pavor se instalou de vez. Todo mundo focou na estrada, nos carros que saíram, nas caronas, na represa. Ninguém olhou para trás. Ninguém notou que o glitter da Camila estava marcando o caminho de uma luta silenciosa. E o detalhe que todo mundo ignorou, o que realmente me fez perder o chão, foi a posição do rastro. Os pontos de glitter estavam dispostos de uma forma rítmica, como se ela tivesse deixado cair de propósito, beliscando a própria pele para que o brilho se soltasse e marcasse o trajeto enquanto era carregada. Eu olhei para o fundo daquela mata fechada e vi que a trilha continuava, sumindo em um vale que pertencia ao sítio vizinho, uma propriedade que estava abandonada há anos e que todos diziam pertencer a uma holding de investimentos que nunca aparecia por lá. Tirei o celular do bolso para ligar para o delegado, mas vi que não tinha sinal. O silêncio do mato parecia subitamente pesado, como se alguém estivesse me observando de trás das folhagens. E então, eu ouvi. Foi um som baixo, abafado, vindo de algum lugar abaixo do nível do solo. Não era o som de um animal, era o som de metal batendo em metal, um ritmo constante. Tunk, 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 como se alguém estivesse batendo em uma tubulação ou em uma porta de ferro. A primeira parte dessa saga termina comigo parada no início da mata, segurando o pingente amassado, percebendo que minha melhor amiga não fugiu e não se afogou. Ela estava viva, em algum lugar ali perto, e eu era a única pessoa no mundo que sabia para onde o brilho azul levava. Mas ao olhar para baixo novamente, notei que o meu próprio rastro de pegadas na terra estava sendo seguido por uma bota de tamanho 42, que tinha acabado de ser impressa na lama fresca, a poucos metros de onde eu estava. Edit 1. Galera,
Eu estou escondida atrás da árvore agora. Eu ouvi um galho quebrando. Eu não estou sozinha aqui. Edit 2. O pingente que eu achei tem uma marca de dente. Ela tentou morder quem a pegou. Ela lutou muito. Edit 3. Eu vi uma luz de lanterna vindo da direção da casa abandonada. Eles voltaram para limpar o rastro. Eu preciso ser rápida. A bota 42 no barro e o alçapão camuflado sob as folhas secas. O barulho do galho quebrando foi como um estalo de chicote no meio daquele silêncio opressor do interior paulista. Eu congelei atrás do tronco do oiti, sentindo a casca rugosa da árvore arranhar o meu ombro enquanto eu tentava me tornar invisível. O meu coração batia com tanta força que eu tinha certeza de que quem quer que estivesse ali, a poucos metros, conseguia ouvir o som do meu pavor. Olhei para baixo e vi a marca da bota, um solado pesado, tratorado, típico de quem trabalha em obra ou em segurança de sítio. A marca era recente demais. A lama que subia pelas bordas do desenho ainda brilhava, úmida, indicando que o dono daquele passo tinha acabado de passar por ali enquanto eu me distraía com o pingente da Camila. Eu não podia gritar, eu não podia correr. A mata ali era fechada demais, cheia de gravetos e folhas secas que entregariam a minha posição ao primeiro movimento brusco. O tunk-tunk-tunk metálico que eu ouvira antes parou por um segundo, substituído por um som de rádio de comunicação, chiado e baixo, vindo da direção da casa abandonada. Ela está aqui na trilha. Eu vi a moto na entrada. Uma voz rouca sussurrou. Eu senti o meu estômago despencar. Eles sabiam que eu tinha voltado. Eles estavam me caçando no mesmo lugar onde, provavelmente, encurralaram a minha melhor amiga 8 dias atrás. Aproveitei que um vento forte balançou a copa das árvores, criando um barulho natural, e me arrastei para a esquerda, saindo da trilha principal e entrando no meio de umas samambaias gigantes que batiam na minha cintura. O rastro de glitter azul continuava ali, mas agora ele parecia mais esparso, como se quem quer que estivesse carregando a Camila tivesse começado a ter mais cuidado. Segui os pontos brilhantes com os olhos até que eles sumiram debaixo de uma pilha de galhos e folhas de palmeira que parecia ter sido jogada ali de qualquer jeito, no meio de uma clareira pequena. Aproximei-me com cuidado, afastando a vegetação com as mãos trêmulas. Debora de toda aquela camuflagem improvisada não havia terra. Havia uma chapa de aço, pesada, pintada de um verde escuro que se misturava perfeitamente com o musgo ao redor. Era um alçapão. Um desses acessos de manutenção de bombas de água ou cisternas antigas que os donos de sítios constroem e depois esquecem que existem. Mas aquele não estava esquecido. A dobradiça estava lubrificada, sem um pingo de ferrugem, e havia marcas de mãos sujas de barro na borda do metal. Eu me ajoelhei e encostei o ouvido na chapa. O som metálico voltou, mas agora era acompanhado por um choro baixinho, um soluço que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era a Camila. Ela estava ali embaixo, a poucos metros de mim, presa em algum tipo de bunker ou depósito subterrâneo, enquanto o mundo inteiro a procurava na represa. O detalhe que todos ignoraram não foi apenas o glitter, foi o fato de que o sítio vizinho, que todos diziam estar abandonado, tinha um sistema de ventilação ativo. Eu vi um cano de PVC saindo de trás de uma pedra próxima, soltando um ar quente e úmido que cheirava a mofo e desinfetante. Camila? Eu sussurrei o mais baixo que pude, com a boca colada na fresta do alçapão. O choro parou na hora. Camila, sou eu, a Bia. Eu vou te tirar daí. Houve um silêncio de 5 segundos que pareceu uma eternidade. Bia? Corre, Bia! Ele está voltando! Ele não está sozinho! A voz dela saiu abafada, rouca, carregada de um terror que me fez perder o chão. Antes que eu pudesse responder, o som de passos pesados esmagando as folhas secas voltou, agora vindo de 2 direções diferentes. Eles estavam me cercando. O homem da bota 42 não era um curioso. Ele era o vigia daquele lugar, o carcereiro que guardava o segredo que ninguém deveria descobrir. Eu olhei ao redor, procurando por algo que pudesse servir de arma ou de alavanca. Achei um vergalhão de ferro enferrujado jogado perto da cisterna. Enfiei a ponta do ferro no buraco do cadeado do alçapão e comecei a fazer força, ignorando a dor nas minhas mãos e o suor que escorria pelo meu rosto. O metal gemeu, um som estridente que cortou a tarde como um grito. Lá embaixo, a Camila começou a bater na porta com mais força, desesperada. Achamos ela! Um grito veio de trás das árvores, a uns 20 metros de distância. Eu vi o clarão de uma lanterna potente varrendo a mata, mesmo com o sol ainda lá fora. Eles não estavam mais tentando se esconder, eles vinham para me pegar. Em um esforço final, joguei todo o peso do meu corpo sobre o vergalhão. O cadeado estourou com um estalo violento e a chapa de aço se abriu, revelando um buraco escuro com uma escada de marinheiro que descia para a escuridão. Eu não pensei. Eu simplesmente pulei para dentro, puxando a tampa do alçapão por cima de mim enquanto caía os primeiros 3 metros de escada. O metal bateu no lugar certo e eu ouvi o som de passos correndo por cima da chapa apenas alguns segundos depois. Eu estava trancada lá dentro, no escuro total,
com a minha melhor amiga desaparecida e 2 homens armados pisando em cima da minha cabeça. O cheiro lá embaixo era insuportável, uma mistura de umidade, suor e algo que parecia ser comida estragada. Camila? Eu chamei, tateando a parede fria de concreto. Uma mão pequena e gelada agarrou o meu pulso. Eu puxei a Camila para um abraço e senti que ela estava tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé. Ela estava com o vestido preto rasgado, o rosto ainda coberto por restos do glitter azul que agora parecia uma marca de guerra sob a luz fraca do meu celular, que eu liguei com medo. Pia, você não deveria ter vindo. Ela soluçou, me apertando. Eles não são sequestradores comuns. Eles trabalham para alguém da festa. Alguém que não queria que eu contasse o que vi no estacionamento. O detalhe que eu tinha ignorado começou a ganhar contornos ainda mais sinistros. O desaparecimento da Camila não foi um crime de oportunidade. Foi uma queima de arquivo. E agora, presas naquele buraco, eu percebi que o rastro de glitter não era apenas um guia para o resgate. Era a prova de que a Camila sabia, desde o primeiro segundo, que ninguém viria salvá-la, a menos que alguém olhasse para o chão com a mesma atenção que ela teve ao espalhar aquele brilho pela trilha da morte. A segunda parte dessa saga termina comigo e com a Camila encolhidas no canto de um quarto de concreto, enquanto lá em cima, o som de uma furadeira começou a ecoar. Eles não estavam tentando abrir o alçapão. Eles estavam parafusando a tampa. Eles iam nos enterrar vivas. Edit 1. Galera, o sinal aqui embaixo oscila muito, mas consegui enviar isso usando o pouco de 4G que vaza pelo duto de ventilação. Estamos presas. Edit 2. A Camila me contou quem ela viu. O nome é de alguém que estava na mesa com a gente a noite toda. Eu não consigo acreditar. Edit 3. Eles estão jogando algo pelo cano de PVC. Um cheiro doce e enjoativo. Eu acho que é algum tipo de gás. Minha cabeça está começando a girar. A máscara que caiu no meio da asfixia e o nome que eu nunca quis pronunciar. O cheiro doce que vinha pelo cano de PVC começou a inundar o cubículo de concreto em questão de segundos. Era um odor químico, enjoativo, que lembrava éter misturado com algum tipo de solvente barato. Minha cabeça pesou instantaneamente. Eu senti o chão de cimento gelado puxar o meu corpo para baixo, enquanto a Camila, ao meu lado, lutava para se manter sentada, cobrindo o nariz com o que restava da manga do seu vestido preto. O som da furadeira lá em cima tinha parado, substituído pelo barulho seco de marretadas. Eles não estavam apenas parafusando o alçapão, eles estavam concretando a entrada. O pânico, que deveria ter me paralisado, transformou-se em uma centelha de adrenalina pura quando eu percebi que se eu apagasse agora, nós nunca mais acordaríamos. Camila, olha pra mim! Eu gritei, sacudindo os ombros dela com toda a força que me restava. Quem foi? Quem você viu naquela noite no estacionamento? Se a gente não sair daqui, ninguém vai saber a verdade. Ela me olhou com os olhos nublados, as pupilas dilatadas, e o glitter azul que ainda restava em suas bochechas brilhava como estrelas moribundas sob a luz fraca da tela do meu celular. Ela tossiu, um som seco e sofrido, e segurou a minha mão com uma força desesperada. Foi o Felipe, Bia. O Felipe e o primo dele, o Marcos. Ela sussurrou, a voz falhando. Eu saí para buscar o casaco e vi os dois transferindo uns pacotes prateados, pesados, do fundo falso de uma caminhonete para o porta-mala do carro do Marcos. Eles estavam rindo, falando sobre o carregamento da prefeitura. O Felipe me viu. Ele largou o pacote e correu na minha direção. Eu tentei gritar, mas ele me deu um mata-leão e o Marcos me arrastou para dentro da mata. Eles não iam me matar de cara, eles queriam saber se mais alguém tinha visto. Eles me mantiveram aqui esse tempo todo perguntando de você, perguntando se você sabia de alguma coisa. O nome do Felipe ecoou na minha mente como uma explosão. O Felipe era o namorado da nossa outra amiga, a Mariana. Ele estava na nossa mesa a noite toda. Ele brindou com a gente. Ele abraçou os pais da Camila no dia seguinte, ele ajudou nas buscas na represa. Ele olhou nos meus olhos e disse que tudo ia ficar bem. O nojo que eu senti naquele momento foi mais forte do que o efeito do gás. O detalhe que todo mundo ignorou não era apenas o glitter. Era o fato de que o Felipe, o cara mais prestativo da cidade, era o responsável pela logística de um esquema de desvio de verbas ou tráfico que usava festas de elite como fachada. A gente precisa sair pelo duto, Camila, eu disse, apontando para a abertura do PVC que trazia o gás. Se o ar saía por ali, o cano levava para o lado de fora, provavelmente escondido entre as pedras que eu vi antes de pular. Peguei o vergalhão de ferro que ainda estava na minha mão e comecei a golpear a parede de tijolos ao redor do cano. O concreto ali era mais fino, uma camada de acabamento que escondia a instalação mal feita. A cada batida, eu sentia meus pulmões queimarem, mas a raiva me dava uma força que eu não sabia que possuía. O buraco começou a se abrir. Tijolos caíram para o lado de fora, revelando um espaço estreito, sujo, mas que deixava entrar um filete de ar puro da noite que começava a cair. Eu ajudei a Camila a se levantar, empurrando-a em direção à abertura. Vai, Camila! Passa primeiro!
Eu vou logo atrás! Ela hesitou, com medo de me deixar para trás no meio da fumaça química, mas eu a empurrei com decisão. Ela se arrastou pelo buraco estreito, rasgando o que restava do vestido nas pedras, até que vi as pernas dela sumirem no matagal lá fora. Quando eu ia colocar a cabeça para fora, ouvi o som de uma bota batendo no metal do alçapão lá em cima. Marcos, para de bater! Eu ouvi um barulho lá embaixo. A voz era do Felipe. Eu reconheci o timbre, a mesma voz que ele usava para contar piadas no churrasco. A luz do celular da Bia apagou. Acho que elas já desmaiaram. Vamos terminar de selar isso e sumir daqui antes que a patrulha da represa passe de novo. Eu prendi a respiração e me espremi pelo buraco. Saí rolando pela terra úmida, caindo direto em cima de uma moita de espinhos que cortou meus braços. Mas o ar fresco da noite foi a melhor sensação que já senti na vida. Camila estava agachada a poucos metros, chorando baixinho, apontando para a clareira. De onde estávamos, podíamos ver as luzes das lanternas do Felipe e do Marcos brilhando perto do alçapão camuflado. Eles estavam de costas para nós, terminando de virar um balde de cimento sobre a chapa de aço. Eles achavam que tinham nos enterrado vivas. O detalhe que eles ignoraram, na arrogância de quem se acha dono da cidade, foi que aquele bunker era velho e que a ventilação não era hermética. Peguei o meu celular, que ainda tinha 2% de bateria, e vi que o sinal tinha voltado por um milagre tecnológico daquela posição no morro. Eu não liguei para o delegado cansado da cidade. Eu liguei para o meu irmão, que é policial militar na capital, e mandei a localização em tempo real com uma mensagem curta. Felipe e Marcos. Bunker no sítio vizinho. Camila está comigo. Vem agora. A terceira parte dessa saga termina comigo e com a Camila rastejando pela mata escura, tentando chegar à estrada principal sem sermos vistas pelos feixes de luz das lanternas que começavam a varrer a floresta novamente. O Felipe tinha percebido que o alçapão estava vazio. O grito de ódio dele ecoou por entre as árvores, um som gutural que não lembrava em nada o amigo que conhecíamos. Bia, eu sei que você saiu. Aparece agora e a gente conversa. Não estraga a sua vida por causa disso. Nós não respondemos. Continuamos nos movendo, guiadas pelo brilho azul do glitter, que ainda marcava o caminho de volta, como um fio de Ariadne moderno no meio de um labirinto de traição e cimento fresco. A máscara tinha caído, e agora a caçada não era mais por uma desaparecida, mas por duas sobreviventes que sabiam demais. Edit 1. Galera, estamos escondidas em um duto de escoamento de água na beira da estrada. O carro deles passou por aqui 3 vezes devagar. Eles estão procurando a gente. Edit 2. O Felipe é um monstro. Ele estava chorando com a mãe da Camila ontem enquanto ela estava presa naquele buraco. Que tipo de pessoa faz isso? Edit 3. Ouvi sirenes ao longe. Acho que meu irmão conseguiu mandar alguém. Mas as luzes dos carros ainda estão longe e o Felipe está descendo o barranco agora mesmo com uma arma na mão. O clarão no retrovisor e a bota que escorregou no barro da traição, o som das sirenes parecia um sonho distante, uma promessa de salvação que flutuava no ar abafado da noite paulista. Mas a realidade ali no barranco era um pesadelo de carne e osso. O Felipe estava a menos de 10 metros de nós, descendo a encosta íngreme, com uma lanterna tática acoplada a uma pistola preta, fosca, que brilhava de forma sinistra sob a luz fraca da lua crescente. O rosto dele, o mesmo rosto que eu via em todas as fotos de churrasco da nossa turma, estava contorcido em uma careta de ódio puro. Ele não era mais o namorado da Mariana, o cara prestativo que ajudava a carregar as caixas de cerveja. Ele era o monstro que tinha tentado enterrar a minha melhor amiga viva. E o detalhe, que eu tinha ignorado a noite toda, a peça que faltava no quebra-cabeça da sua falsa inocência, foi o fato de que, na festa, ele foi o único que não bebeu nem um gole de álcool, inventando uma desculpa boba de que estava tomando antibiótico. Ele precisava estar sóbrio para coordenar o carregamento dos pacotes prateados. Bia, eu sei que você está aí embaixo. Para de correr e vamos conversar, o Felipe gritou, a voz saindo rouca, entrecortada pela respiração ofegante da descida. Eu senti o corpo da Camila tremer violentamente contra o meu. Estávamos encolhidas atrás de um tronco caído de um jacarandá antigo, no meio de um banhado de lama e espinhos que cortava nossas pernas a cada movimento. Eu apertei a mão dela com tanta força que senti minhas unhas cravarem na pele coberta de glitter azul. Aquele brilho, que antes era uma marca de socorro, agora parecia um alvo cintilante no meio da escuridão da mata. Felipe, para com isso. O meu irmão está vindo com a polícia. Acabou para você. Eu gritei de volta, tentando ganhar tempo, tentando fazer com que a voz dele ecoasse e entregasse a posição exata para qualquer patrulha que estivesse por perto. Mas o Felipe não era burro. Ele parou de descer e apagou a lanterna. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que os gritos. Eu só conseguia ouvir o som da água da represa batendo lá embaixo e o zumbido dos pernilongos ao redor do meu rosto. Eu sabia que ele estava se movendo, contornando o barranco para nos cercar. Aproveitei a escuridão
e empurrei a Camila em direção a uma vala de escoamento de água da chuva que sumia no meio de uma plantação de eucaliptos. Era a nossa única chance de fuga silenciosa. Rastejamos pela lama, sentindo o cheiro de terra molhada e decomposição, ignorando os galhos que rasgavam o que restava das nossas roupas. Eu olhei para trás e vi um vulto se movendo rápido, vindo da direção oposta. Não era o Felipe. Era o Marcos, o primo dele, o dono da bota 42 que eu vi na trilha. Ele estava com um pedaço de pau na mão e vinha direto para o nosso esconderijo. Em um ato de puro desespero, eu me levantei e joguei uma pedra grande na direção contrária, fazendo barulho na moita de samambaias. O Marcos mordeu a isca e correu para lá, gritando para o Felipe. Eu puxei a Camila e começamos a correr pelos eucaliptos, com os pés descalços sofrendo no chão cheio de cascas e formigas. A plantação parecia um exército de troncos brancos e altos, um labirinto infinito que não oferecia proteção real contra as luzes dos carros que agora víamos passar na estrada de terra lá em cima. Foi quando o primeiro tiro ecoou. O som foi abafado pela mata. Um ploque seco que foi seguido pelo estalo de uma bala batendo em um tronco a poucos centímetros da cabeça da Camila. Nós nos jogamos no chão, cobrindo a cabeça com as mãos. O Felipe tinha nos visto. Ele estava atirando para matar. A conversa que ele queria era uma bala na nuca para garantir que o segredo do carregamento da prefeitura nunca saísse daquele sítio. Corre, Camila! Não para! Eu chorei, empurrando-a para a frente. O medo tinha desaparecido, substituído por uma fúria gelada. Eu não ia deixar aquele desgraçado tocar nela de novo. Eu parei de rastejar e me escondi atrás de um dos eucaliptos mais grossos. Esperei. Vi o clarão da lanterna do Felipe se aproximando novamente. Ele estava a uns 20 metros. Caminhando devagar, confiante. O Marcos estava mais atrás, tentando flanquear pela direita. No exato momento em que o Felipe ia passar pela minha árvore, eu chutei um balde de metal amassado que estava jogado ali, provavelmente esquecido por algum trabalhador da plantação. O barulho foi alto e metálico. O Felipe virou a arma na direção do balde e atirou 2 vezes. Aproveitei o clarão dos tiros e pulei nas costas dele, agarrando o pescoço com toda a força que me restava. A lanterna dele caiu no chão, iluminando a cena de forma caótica. Ele tentou me jogar para a frente, me dando cotoveladas nas costelas que me fizeram perder o ar. O Marcos veio correndo na nossa direção, gritando. Mas a bota pesada do Marcos, aquela bota 42 que eu vi na trilha, escorregou em um banhado de barro fresco que a chuva da tarde tinha criado no meio da plantação. Ele caiu de cara no chão, soltando o pau que carregava e deslizando barranco abaixo em direção à represa. O detalhe que ele ignorou foi que a mata não perdoa quem não respeita o seu terreno. O Felipe, livre do primo, conseguiu me jogar no chão. Ele apontou a arma para a minha cabeça, com o rosto banhado em suor e o glitter da Camila grudado na sua própria camisa no meio da luta. Eu avisei pra você não se meter, Bia. Agora você vai se juntar à sua amiguinha na represa. O dedo dele começou a apertar o gatilho. Eu fechei os olhos, esperando o impacto. Mas o som que eu ouvi não foi o do tiro. Foi o som de vidros estourando e o clarão de dezenas de luzes de xenônio invadindo a plantação de eucaliptos. O clarão no retrovisor da caminhonete do Felipe, que estava estacionada na estrada de terra lá em cima, revelou a cena. A equipe tática do meu irmão tinha chegado. O barulho de helicópteros começou a abafar o som da mata. Polícia Civil! Larga a arma agora! Deita no chão! O Felipe olhou para a estrada, depois para mim, e percebeu que o tempo dele tinha acabado. Ele jogou a arma no chão e levantou as mãos, caindo de joelhos no barro, com a mesma cara de derrota que o Otávio teve 12 anos atrás na sala da minha casa. A quarta parte dessa saga terminava comigo rastejando até a Camila, que estava encolhida perto de uma pedra, enquanto os policiais desciam o barranco com fuzis em punho. A traição tinha sido contida, mas o custo emocional estava apenas começando a cobrar o seu preço nos nossos corpos cobertos de lama e glitter azul. Edit 1. Galera, estamos na ambulância agora. O Marcos foi preso tentando nadar na represa. O Felipe se recusou a falar qualquer coisa, mas as provas no bunker são inquestionáveis. Edit 2. A Mariana, namorada do Felipe, chegou no sítio agora. Ela está em choque. Ela não sabia de nada. O Felipe usava a casa dela como álibi para as noites em que estava operando o esquema. Edit 3. O delegado cansado da cidade foi afastado. O delegado Viana, da corregedoria, assumiu o caso. Ele disse que o nome do Felipe é só o começo. O esquema envolve metade da prefeitura. O segredo dos pacotes prateados e o brilho que finalmente encontrou o caminho de casa. O hospital de campanha improvisado na beira da estrada era um cenário de luzes vermelhas e azuis que cortavam a neblina da madrugada. Eu estava sentada na traseira de uma ambulância, enrolada em um cobertor térmico que parecia papel alumínio, sentindo o ar frio da serra da Cantareira arder nos meus pulmões. O cheiro de barro, suor e aquele gás químico do bunker ainda estava grudado na minha pele, mas nada era mais forte do que a sensação de ver a Camila, a poucos metros de mim, sendo examinada pelos paramédicos. Ela estava pálida, com os lábios rachados e o vestido preto em frangalhos, mas o glitter azul nas pálpebras
pálpebras ainda resistia, como um lembrete brilhante de que ela nunca desistiu de ser encontrada. O delegado Viana, o mesmo homem de olhar severo que desmantelou o esquema do meu padrinho anos atrás, caminhou em minha direção com uma prancheta na mão. Ele não parecia surpreso por me ver no meio de outra confusão. Ele parecia apenas aliviado por eu ter sobrevivido mais uma vez. O que vocês encontraram lá embaixo não foi apenas um cativeiro, Bia, ele disse, baixando o tom de voz para que os curiosos não ouvissem. Os pacotes prateados que a Camila viu o Felipe e o Marcos carregando não era droga, era muito pior. Ele me mostrou uma foto tirada pela perícia dentro da caminhonete do Felipe. O pacote estava aberto, revelando maços e mais maços de dinheiro em espécie, mas todos carimbados com o selo de Fundo de Emergência da Saúde. O esquema era um dreno silencioso que tirava milhões dos hospitais públicos da região para financiar a campanha de reeleição do prefeito e o luxo de uma casta de jovens empresários que se achavam intocáveis. O Felipe era o tesoureiro do grupo, o cara que usava as festas de sítio para lavar o rastro do dinheiro antes de ele ser distribuído. A Camila não viu apenas um crime, ela viu o mecanismo que matava pessoas em filas de espera de UTI todos os dias. Enquanto o Viana falava, eu vi o Felipe sendo colocado no banco de trás de uma viatura da Polícia Federal. Ele não tinha mais aquela pose de garanhão da faculdade. Ele estava sujo de lama, com o rosto inchado e os olhos fixos no chão. Ele tentou olhar para mim uma última vez, talvez procurando por alguma fagulha daquela amizade antiga, mas eu virei o rosto. O detalhe que eu tinha ignorado por tanto tempo era que o Felipe sempre teve uma necessidade doentia de aprovação e de poder, e o sistema corrupto da nossa cidade deu a ele a ferramenta perfeita para exercer essa psicopatia. A Mariana, nossa amiga e namorada dele, estava em um canto da estrada, sendo amparada pela própria mãe. O choro dela era um som agudo, de alguém que teve o mundo arrancado debaixo dos pés. Ela descobriu naquela noite que as viagens para o exterior, os presentes caros e a vida de comercial de margarina que eles ostentavam nas redes sociais foram pagos com o sofrimento de famílias que nunca teriam um décimo daquela sorte. A traição do Felipe não foi apenas contra a Camila ou contra mim, foi contra cada pessoa que acreditou que ele era um homem de bem. Os pais da Camila chegaram ao local às 5 da manhã. O encontro foi algo que eu nunca vou esquecer. O pai dela, um homem que raramente demonstrava emoção, caiu de joelhos no asfalto e abraçou a filha como se quisesse fundir o corpo dele ao dela para garantir que ela nunca mais sumisse. A mãe dela só conseguia repetir o nome da filha, um mantra de alívio que parecia purificar o ar carregado de tragédia. Eu fiquei de longe, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto sujo, percebendo que o rastro de glitter azul tinha cumprido sua missão final. Ele trouxe a luz de volta para aquela família. O Marcos, o primo da bota 42, abriu o bico logo na primeira hora de interrogatório. Ele entregou o nome do secretário de governo e de mais 3 empresários que faziam parte da holding, que era dona do sítio abandonado. O bunker, na verdade, era um antigo cofre de ditadura que eles reformaram para esconder o dinheiro e, quando necessário, pessoas. O detalhe final que a perícia encontrou foi uma lista de próximos alvos no celular do Marcos. O meu nome estava no topo da lista para o próximo final de semana. Eles sabiam que eu não ia parar de procurar. Passamos os meses seguintes em tribunais, depoimentos e sessões de terapia. A Camila desenvolveu uma fobia de lugares fechados, mas com o tempo, ela começou a retomar a vida. O glitter azul, que antes era apenas uma maquiagem de festa, tornou-se o símbolo de um movimento na nossa cidade. Jovens começaram a usar o brilho nas manifestações contra a corrupção na prefeitura, exigindo a prisão de todos os envolvidos no esquema dos pacotes prateados. O prefeito renunciou e o Felipe foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado, sem direito a condicional antecipada devido à gravidade do sequestro e da tentativa de homicídio. Hoje, eu e a Camila estamos em uma praia bem longe daquela represa e daquela mata escura. O sol está se pondo no horizonte, pintando o mar de dourado, e o silêncio aqui é de paz, não de perigo. Eu olho para ela e vejo que as cicatrizes no braço estão quase invisíveis, mas a força nos olhos dela é inquebrável. Ela tira um pequeno pote de glitter da bolsa, olha para mim e sorri. Ela joga um punhado de brilho azul no vento, vendo as partículas se espalharem pelas ondas, perdendo-se no infinito. A saga da melhor amiga desaparecida terminou com a queda de um império de mentiras, e o rastro que ninguém quis enxergar tornou-se a estrada que nos levou à liberdade. Eu aprendi que, às vezes, os maiores monstros não estão escondidos no escuro da mata, mas sentados à nossa mesa, brindando com a gente. Mas também aprendi que, enquanto houver alguém disposto a olhar para o detalhe ignorado, a verdade sempre encontrará um jeito de brilhar. Edite 1. Pessoal, a Camila finalmente se formou. O tema da formatura? A luz que não se apaga. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Edit 2. O Felipe tentou mandar uma carta de desculpas da prisão. Eu queimei sem ler. Algumas traições não têm perdão, apenas consequências. Edit 3. O sítio vizinho foi desapropriado e agora é um centro de recuperação para vítimas de violência. O bunker foi lacrado com concreto de verdade desta vez.